Bem, sejam minhas primeiras palavras de agradecimento ao convite que me foi formulado pelo Instituto Brasileiro de Direito Seguro, entidade que tem marcado a sua presença no panorama jurídico nacional, especificamente no ramo securitário, que nem sempre é dominado pelos profissionais do direito. Evidentemente, eu não vou aqui insistir no truísmo, que seria chamar a atenção sobre a importância do seguro, seja no plano do direito, no plano social ou no plano econômico. Parodiando o Capelletti, se pode dizer hoje que o seguro é um fenômeno de massa, um fenômeno que abrange praticamente todo o nosso globo e, portanto, tem de ser visto dentro da ótica de importância que ele representa no concerto das atividades sociais e econômicas do nosso país. O seguro vem marcado, pelo menos na atualidade, por duas vertentes diferenciadas quanto à sua finalidade maior. Um seguro direcionado à tutela de interesses sociais e um seguro mais aparelhado à garantia de situações individuais, em se relacionando com situações de natureza social. Os sistemas jurídicos, melhor dizendo, passaram a impor cogentemente a sua contratação, de tal sorte que nós temos, de um lado, o seguro obrigatório e, de outro, evidentemente, em contrapartida a essa obrigatoriedade, a facultatividade de sua contratação. E, evidentemente, forjada a nossa disciplina securitária com base num código das primeiras décadas deste século passado, nós não tivemos grandes problemas, em parte referente à dogmática, no que se cuida da responsabilidade civil. Tanto assim que o código que está vigendo, mas que deixará de fazê-lo, pelo menos daqui a um ano, vez que atualmente nós já sabemos que ingressou no Congresso Nacional um projeto de lei para adiar a sua vigência. Pelo menos até então, nós temos uma disciplina realmente precária a respeito desse tipo de responsabilidade. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o problema passou a ser tratado com maior agudez, de forma que nós temos ali no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de responsabilizar diretamente o segurador no caso de um sinistro envolvendo seguro facultativo de responsabilidade civil. O artigo 101, número 2 do Código de Defesa do Consumidor prevê exatamente essa possibilidade quando garante que, no caso de falência do segurador, ou do segurado, melhor dizendo, o segurador poderá ser acionado diretamente pela vítima do acidente em se tratando de relação de consumo. Não havendo este fato, não havendo a falência do segurado, nós temos uma possibilidade de promover, através de uma iniciativa do segurado, o chamamento ao processo do segurador, a fim de que possam ambos responder para a vítima do sinistro. Basicamente, nós temos estas situações no vigente Código Civil, na nossa legislação, e eu gostaria de destacar aqui também um dispositivo específico que diz respeito ao seguro facultativo em acidentes de veículo, que corresponde ao artigo 9º da Lei 6.194, de 1974. Esta lei que revogou o Decreto-Lei 814,
de 1969, e tem tal artigo a seguinte redação: nos seguros facultativos de responsabilidade civil dos proprietários de veículo automotores de via terrestre, as indenizações por danos materiais causados a terceiros serão pagas independentemente da responsabilidade que for apurada em ação judicial contra o causador do dano, cabendo à seguradora o direito de regresso contra o responsável. Atualmente nós temos, então, dispositivos legais prevendo seguro obrigatório, artigo 20 do Decreto-Lei 73 de 1966. O artigo 9º da Lei 6.194, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101, número 2, e simplesmente nenhuma outra disposição nesse sentido no Código Civil. Resultado que, no plano processual, ocorre apenas a possibilidade, se a matéria se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor, de nós podermos chamar ao processo o segurador. Se ao revés isso não ocorrer, haverá possibilidade, como todos sabem, nos termos do artigo 70, número 3 do Código de Processo Civil, denunciar da lide o segurador na ação que a vítima move contra o segurado. Este é o panorama atual da legislação brasileira a respeito da responsabilidade civil e da legitimidade passiva para responder pelos danos causados à vítima do sinistro. Evidentemente, o Instituto Brasileiro do Direito Seguro, quando me convidou para fazer esta palestra, sabia que eu não seria um especialista na matéria, mas evidentemente o fez em razão da questão da ação direta contra o segurador no seguro de responsabilidade civil por danos causados à vítima, conotar-se diretamente a um aspecto central na teoria geral do direito, mas que assumiu no Código de Processo Civil um papel relevantíssimo, que é o instituto da legitimidade. E exatamente a legitimidade que vai garantir que qualquer vítima possa ingressar em juízo contra o segurador, sem que, a seu respeito, haja qualquer barreira quanto à prestação jurisdicional integral e definitiva que resulta de uma sentença de mérito. Não se cogita aqui, através da ação direta de responsabilidade civil da vítima contra o segurador, em receber ou não o pleito com garantia de seu atendimento, mas sim da possibilidade de se ingressar em juízo e ali pleitear uma decisão que defina de um modo cabal e completo e com vezos de imutabilidade a relação jurídico-material que existirá entre a vítima e o segurador. Este, aliás, é o grande problema da ação direta de que se cogita nos artigos 788 e talvez nos artigos 789 do novo Código de Processo Civil. Saber se realmente, além da possibilidade de se propor a ação, existe realmente um direito material que embase essa possibilidade, na medida em que o processo, como mero instrumento de prestação jurisdicional, não tem o condão de gerar direitos materiais. Então, se poderá indagar no Código de Defesa do Consumidor, no seu livro 2, como poderia a lei qualificar o segurador como passível de chamamento ao processo, se ele realmente, segundo a nossa legislação substantiva, ele não é solidariamente vinculado ao segurado, se ele não é fiador, pelo menos em termos
do nosso Código não é fiador do segurado e nem existe pluralidade de fiadores. Então, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 77 do Código de Processo Civil contemplaria esta situação em que se criou, em relação ao segurador, uma obrigação não prevista em lei, uma solidariedade que resulta apenas da possibilidade da sua inserção no polo passivo como vinculado ao segurado. É uma questão que transcende, evidentemente, o trabalho a respeito do cabimento da ação direta e se coloca até num plano um pouco mais aberto da possibilidade de, por heterotopia de uma norma jurídica, se transformar direito processual em direito material. Seria aqui um aspecto, uma criação de uma solidariedade sem que o direito material colocasse como tal essa relação, na medida em que, por força do próprio Código Civil, que vai ser substituído pelo novo e que preceitua da mesma forma que o antigo, a solidariedade somente resulta da lei ou da vontade das partes, ambas inexistentes no caso específico do Código de Defesa do Consumidor, que não disse basicamente que haveria uma solidariedade, mas encartando no rol daquelas hipóteses que processualmente se embasam numa solidariedade, passou a ungir esta relação com um aspecto de direito material. Aliás, a própria segunda parte desse inciso segundo leva a essa conclusão, na medida em que permite que o segurador seja acionado na falta, ou melhor, na falência do segurado. Também aqui, indiretamente, se reconheceu o direito da vítima contra o segurador, dependendo tão somente de uma determinada condição que aqui se colocou como jurídica, ou seja, o estado falimentar que resulta da lei, e não se colocou como uma situação fática, como seria a insolvência economicamente considerada como um déficit patrimonial do próprio segurado. Então, nós temos este panorama, esta moldura jurídica dentro do panorama atual que nós nos encontramos quando se cuida da chamada ação direta de responsabilidade. E aqui nós podemos percorrer para conhecer como é tratado esse mesmo problema no direito estrangeiro, na medida em que o clássico Maximiliano disse que o direito comparado também é uma das formas de interpretação sistemática da lei. Se nós passarmos aqui pela literatura italiana, por exemplo, encontramos Paulo Vecchi com Azione Diretta, onde ele reconhece que a chamada ação direta seria uma ação subrogatória. Ação essa que nós não temos no nosso sistema processual. Na ação subrogatória, o credor do devedor comum acaba propondo a ação diretamente quando o credor direto, melhor, não o faz. Assim, nós teríamos, no caso do seguro, a vítima propondo ação contra o segurador, porque o segurado ou não o fez ou não teve oportunidade de fazê-lo. Encontra-se também no direito espanhol a possibilidade da ação direta, segundo Carmen Coneja, que trabalhou sobre o contrato em favor de terceiro. Também no plano do direito francês encontra-se uma obra de Chantal Rousseau, dizendo que se deve partir
do seguro para responsabilidade para o seguro direto, ação direta. E aqui, em relação aos ordenamentos jurídicos da América Latina, no trabalho de fôlego, Carlos Jaramillo detectou várias situações, ou melhor, várias categorias desse tratamento da matéria. No direito mexicano, por exemplo, nós teremos absoluta responsabilidade e ação direta do segurado contra o segurador, segundo esse tratadista. No direito argentino, esgalhou-se a doutrina, alguns sustentando a possibilidade da ação direta e outros sustentando o aspecto meramente processual da chamada em garantia. No direito boliviano, a ação direta fica condicionada a determinadas circunstâncias de fato: fuga, desaparecimento, morte do segurado. No direito colombiano, que é o versado por esse autor, há a possibilidade de ação direta também, com eventual chamamento do segurado para participar do feito. No direito peruano, estabelece a solidariedade entre segurado e segurador. E o direito venezuelano, como o direito panamenho, embora não tenham regras específicas a esse respeito, a jurisprudência vem aceitando. No nosso país, em que pé se encontra a jurisprudência? Os arestos mais antigos demonstram que não é aceita a ação direta relativamente ao segurador. Várias decisões, já mais antigas, conseguiram separar e deixar de lado essa possibilidade, presas sempre ao conceito de que, em relação ao seguro facultativo, pelo menos, existe uma relação contratual que vincula apenas segurado e segurador. Ou, como diz Fábio Conder Comparato, o segurado é o pivô de duas relações. Uma relação contratual entre o segurado e o segurador e uma relação de responsabilidade aquiliana, na maioria das vezes, entre o segurado e a vítima. Esta tem sido, de um modo geral, o entendimento, o posicionamento da nossa jurisprudência mais antiga. No Superior Tribunal de Justiça existem situações diferenciadas. Se nós examinarmos decisões da relatoria do ministro Barros Monteiro, por exemplo, ele se assenta nessa posição mais tradicional, entendendo que não há relação entre a vítima e o segurador. Mas o ministro Rui Rosado, também da quarta turma, bem como o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, tem admitido a extensão da legitimidade também para a vítima acionar diretamente o segurador. O fundamento desse voto, que consta um voto vencido do ministro Barros Monteiro, é exatamente a possibilidade de se admitir uma eficácia ultra partes do contrato de seguro. Eficácia ultra partes essa que derivaria de uma suposta, ou pelo menos reconhecida, estipulação em favor de terceiro. E nesta conformidade, este gesto permitiu que se legitimasse a vítima para acionar diretamente o autor. Aliás, a questão foi resolvida em termos apenas de legitimidade e nada mais. Mas é de se ressaltar um posicionamento do ministro Aldir Passarinho, também da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que sem favor algum é a turma mais progressista desse sodalício. Ele entendeu que seria possível a ação direta desde que o segurado comparecesse integrando o contraditório. Ou seja, desde que exista um litisconsórcio necessário
entre segurado e segurador para responder a esta ação. Este cuidado se reporta a alegações que se fazem com muita frequência, no sentido de que o segurador, sendo acionado diretamente pela vítima, vai ter dificuldades para se defender. Dificuldades essas que não serão transpostas depois de uma eventual ação regressiva, porque o segurado estaria exatamente em seu desfavor. Quando na ação principal, que se lhe movesse, o segurado poderia entrar perfeitamente como assistente do segurador, favorecendo a sua defesa. Dir-se-á, e com muita procedência, que as companhias de seguro, as seguradoras, pagam diretamente as vítimas em várias circunstâncias. E o problema é exatamente saber se esse pagamento é feito em termos de terceiro prejudicado, como autorizado por ambos os códigos civis, o atual e o novo, que repete os mesmos termos, assegurando o pagamento com subrogação ao terceiro que paga quando pode correr o risco de ser obrigado a responder por aquela dívida. E, aliás, é o que consta da súmula 188 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal, aliás, Supremo Tribunal Federal. Pagamento com subrogação. Então, nada impede, em termos práticos, que seja feita esta indenização diretamente pela seguradora, sem que haja nenhum prejuízo para o segurado, na medida em que se presume que a seguradora, ao pagar, o fez após a devida regulação do sinistro, após apurar a responsabilidade pelo sinistro, o âmbito desse sinistro e as condições do contrato que o versa. Então, sob esse aspecto, o aspecto do risco do prejuízo, da violação do contraditório pela não presença do segurado, pode-se até descartar como fundamento decisivo para arredar a admissibilidade da ação direta contra o segurador. A doutrina nacional, examinada mais antiga, demonstra que dois autores de peso que versam a responsabilidade civil também trabalham no sentido da admissão da ação direta. Caio Mário, sem muita ênfase, e Aguiar Dias, com muita ênfase, demonstrando que não haveria sentido de não se pagar a indenização pelo segurador se este sequer tem qualquer prejuízo quando efetua o pagamento dentro dos parâmetros legais e dos aspectos da moldura fática que ficou suficientemente demonstrada na ocasião. Sendo assim, encontramos, pois, doutrina e jurisprudência favoráveis à admissibilidade da ação direta. Contrariamente, e com veemência, pode-se verificar a posição de Pedro Alvim, que se mantém firme na posição de que o contrato de seguro, que embasa o seguro facultativo, é garantia apenas do segurado e reflexamente afetando a vítima do seguro. Então, embora no seguro obrigatório não se questione a possibilidade de ação direta, no seguro facultativo isto não ocorreria. Comparado com o trabalho sobre a admissibilidade da ação direta, não se colocou com muita clareza a respeito dessa mesma matéria, dizendo que ele admitia a ação direta, mas ele estava num trabalho referente ao seguro obrigatório de responsabilidade civil. Então se chega a essa situação, uma situação em que há uma dicotomia entre doutrina e jurisprudência a respeito da admissibilidade
da ação direta, antes, evidentemente, do advento da redação atual de vários artigos do novo Código Civil, do artigo 787 e 788, cuja redação é importante lembrar, a fim de que não se tenha ouvido disposições que são de interesse na interpretação dessas normas legais. No artigo 787, está dito que o seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. No artigo 788, diz: nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. É ser visto que os seguros obrigatórios não abrangem toda a gama de seguros de responsabilidade civil. Então, nós ficaríamos com duas posições diferenciadas, dois regimes diferenciados: o regime do seguro obrigatório e o regime do seguro facultativo. Sob o prisma sistemático, é possível se defender essa dualidade de regime. E já o fizeram, aliás, com brilho, sustentando, em termos de interpretação a contrário, que se o legislador pretendesse estabelecer um tratamento paritário em relação a ambos os seguros, poderia reduzir esses dois artigos a um só. Mas nós sabemos, e isso ocorre com muita frequência em vários ramos do direito, que muitas vezes o legislador não prima por uma clareza a esse respeito. E apenas para exemplificar, dentro da minha especialidade, eu citaria duas hipóteses em que o legislador, podendo trabalhar através de uma única norma, ele preferiu redigir duas, e que provocou uma série de problemas, aliás, já resolvidos através da exegese teleológica de ambos os casos. Eu me reporto, por exemplo, a antecipação de tutela, cuja admissibilidade é prevista no caput do artigo 273, como exigindo a prova inequívoca da verossimilhança e o risco de dano, e a mesma antecipação de tutela prevista no artigo 461 fala em relevância do direito e o risco de sua ineficácia, quando ambos dispositivos estão versando a mesma matéria, apenas um abrangendo o gênero e o outro uma espécie um pouco mais diferenciada. Da mesma forma, no próprio Código de Processo Civil, nós encontramos a redação do artigo 593, que versa fraude de execução, aliás, matéria que praticamente está deixando de existir em face da orientação da jurisprudência. E verifica-se que ali no artigo 593, número 1, fala em penderação, que evidentemente cuida de uma ação onde ocorreu a citação. E o número 2, cuida-se de correr demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Mas se exige hoje, no número 2, que também haja uma ação pendente. Então, aquilo que poderia ter sido dito em um inciso apenas, foi dito em 2. Na verdade, então, esse argumento ao contrário que se levanta aqui pode ser enfrentado tranquilamente com base numa interpretação que seja sistemática, mas que não seja adstrita apenas ao capítulo onde esses dois dispositivos se inserem, que se espraie em relação a toda a matéria do seguro visto como garantia que beneficia mais a vítima do que o segurado. E mais do que isso, um seguro que é um contrato que há de ser interpretado através de disposições que
prestigiam a função social de todas as avanças. Função social esta que foi colocada no artigo 2035 do novo Código Civil como sendo uma norma de ordem pública insusceptível de ser fletida através de convenção das partes. Então é muito forte no nosso sistema, no sistema amplo do Código Civil, no sistema maior do ordenamento jurídico e no microsistema, por assim dizer, da disciplina securitária embutida no Código Civil, é perfeitamente possível extrair dessa dualidade de regras a presença de um direito material que acoroçoe a legitimidade para que a vítima do seguro ingresse diretamente contra o segurador. Haverá, sem dúvida, outras alegações em contrário. Por exemplo, aqui consta no artigo 206 do mesmo novo Código Civil, onde se trata diferentemente dos prazos de prescrição na ação do segurado contra o segurador e do beneficiário em relação ao responsável. Nessas hipóteses, nós temos prazos diferenciados. E é bem verdade que no prazo de 3 anos, atinente à ação do beneficiário contra o segurador, nós teremos aqui o seguro de responsabilidade civil obrigatório. Mas, evidentemente, na prescrição anual não havia por que falar em ação do responsável, ou melhor, da vítima contra o responsável. Muito bem. Em face da premissa do tempo, vamos atacar logo o problema. Por que realmente se deve sustentar, ou pelo menos se pode sustentar, a admissibilidade da ação direta de responsabilidade civil? Além de todos esses argumentos que eu acabei de aduzir, nós podemos encontrar outros que se encontram no artigo 787, no seu parágrafo 4º. Ali está dito: subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro se o segurador for insolvente. Então, o que subsiste é algo que já existia antes. E já existia antes porque o Código, ainda que não trazendo com clareza esta dicção, entendeu que existia a responsabilidade do segurador diretamente para o segurado. Não há razão, portanto, para que se mantenha essa dualidade. Certo que nós teremos na jurisprudência uma dualidade de tratamentos. Prepondera ainda na jurisprudência uma visão da responsabilidade civil presa à culpa, ao invés de se abrir para as mais novas tendências do direito que levam à conclusão que essa responsabilidade deve ser, pelo menos no que tange aos aspectos sociais do seguro, garantida por aqueles que têm condições de fazê-lo, e não pelo segurado que muitas vezes, como acontece na vigência do artigo 70, número 3 do Código de Processo Civil, não tendo condições de ressarcir a vítima, impede ou impediria ser mantida essa situação da inadmissibilidade da ação direta, praticamente a vítima sem qualquer indenização, suportando sozinha o prejuízo de um dano que ela não provocou. Dir-se-á, então, que nós temos uma garantia, e se nós pensarmos na garantia, nas cauções reais e nas cauções fidejussórias, nós podemos verificar que numa dívida garantida por hipoteca dada por terceiro, qualquer
deles poderá ser executado. Se nós pensarmos na fiança, nós vamos verificar que o fiador, não havendo solidariedade, também poderá ser executado diretamente pelo credor. Então nós temos aí o seguro como garantia, seguro no plano processual, bem entendido, permitindo, com esses aspectos que se verificam no plano de direito material mesmo, a possibilidade de se estender à vítima a condições de propositura e de admissibilidade da ação principal. Quais seriam agora, para terminar, as exceções arguíveis pelo segurador em face da vítima? Ele que não participou do sinistro, mas que pelo menos deve contar com elementos suficientes para se defender através de uma regulação adequada. O segurador poderá, evidentemente, arguir todas as exceções de natureza processual. E quanto ao mérito, poderá invocar a inexistência do seguro, a inexistência do sinistro, a inexistência de culpa do segurado, dentre outras alegações, evidentemente. No que concerne as exceções substanciais, defende-se com muita ênfase e com muita propriedade que só as exceções que já existirem por ocasião do sinistro que poderão ser invocadas, de um modo genérico. Me parece que isso não ocorre. O pagamento efetuado pelo segurado ao segurador, extinguindo a obrigação, evidentemente poderá ser aproveitado pelo segurador. Toda e qualquer outra forma de extinção da obrigação será aproveitada pelo segurador. Já matérias que não extinguem o direito da vítima, mas poderão servir de postergação ou de paralisação desse direito, como matéria de prescrição, deverá ser arguída pelo segurador, valendo-se daquele mesmo prazo assegurado no artigo 206 para o segurador quando se vê acionado pela vítima e pelo que suportou o dano correspondente. Aliás, repito, em matéria de caução fidejussória, existe a plena possibilidade de se segurar por dano futuro. E mais do que isso, admite-se tranquilamente que o fiador argua em relação ao credor todas as exceções substanciais que se colocam e que existam entre o segurado e a vítima. Aliás, permite entre o credor e o afiançado, aqui no plano do processo civil, do plano do direito civil e do processo civil, como exceções, poder-se-ia seguir a mesma regra. Essas são as duas vertentes que nós encontramos hoje em relação à ação direta de responsabilidade civil do segurador face à vítima. Evidentemente, na medida em que eu já tive uma experiência considerável em termos de judicatura, eu acredito que essas duas teses vão ser colocadas agora, logo após o advento do novo Código Civil, vão ser colocadas perante os tribunais para que ali se decida definitivamente a respeito desta matéria. Pessoalmente, acredito que deva prevalecer a ação direta, na medida em que, através de uma interpretação teleológica e até mesmo sistemática, nós podemos reconhecer a existência de um direito da vítima quanto segurador e, portanto, pelo menos em status assertionis, a existência de legitimidade da vítima para ajuizar a ação
indenizatória em face do segurador. É o que eu tinha de expor e acredito que inúmeras questões surgirão após essa exposição. E aguardo que elas sejam formuladas para me tornar mais claro naqueles pontos em que me tornei obscuro na minha exposição. Muito obrigado. Si usted me permite, señor profesor, quisiera ser yo el que comience, más que con un debate, con la exposición en muy pocos minutos de mi punto de vista. He escuchado con mucho interés su exposición, que realmente ha sido brillante, muy sólida. Y supongo que no generará ningún tipo de preocupación en usted el hecho que yo respetuosamente disienta en algunos aspectos. Dentro de los argumentos expuestos por usted enunció algunos fundamentos dados por otros autores, por parte de la doctrina, en otros momentos. Totalmente de acuerdo en que de ninguna manera puede aceptarse que el asegurador sea sometido a una acción de pago con subrogación por parte del asegurado. Fundamentalmente porque el artículo 787 del nuevo Código Civil lo que establece es una obligación a cargo del asegurador consistente en garantizar el pago al asegurado de lo que éste deba al tercero damnificado. En consecuencia, creo que el nuevo Código Civil de Brasil lo que ha concebido es un seguro en favor del asegurado. Si mi diagnóstico es correcto, no es procedente un pago con subrogación, porque para que haya pago con subrogación se necesita la inacción del asegurado. Y el asegurado, de acuerdo a la definición del artículo 787 del Código Civil, no tiene absolutamente nada a lo que reclamarle al asegurador mientras no esté condenado él a pagarle el tercero damnificado. En segundo lugar, la experiencia, por lo menos de mi país, es que el único obligado con el acreedor es el deudor y no el deudor del deudor. En consecuencia, la acción directa en mi país es una acción absolutamente excepcional y por lo tanto solo es factible de ser consagrada expresamente y formalmente mediante una ley que así lo establezca. Quisiera afirmar con mucho énfasis, señor profesor, salvo que haya habido una mala interpretación de mi parte o una errónea traducción, que el asegurador cuando le paga en forma directa al damnificado no lo hace como tercero perjudicado, sino como tercero interesado. Y eso está expresamente contemplado en el nuevo Código Civil de Brasil. El asegurador es tercero interesado para extinguir su débito contractual con el asegurado. Yo tengo alguna duda que el artículo 788 del nuevo Código Civil de Brasil, en el seguro obligatorio contra la responsabilidad civil, consagre la acción directa del damnificado. Al artículo 788, y pido
mil perdones a los señores profesores que vienen de Francia por inmiscuirme en el derecho francés. Creo que el artículo 788 no es que consagre la acción directa del damnificado contra el asegurador del responsable civil. Lo que está diciendo el artículo 788 es que el asegurador le debe pagar directamente a la víctima. Y esto me hace acordar un poco lo que dice el Código de Seguros de Francia, cuando afirma el asegurador no le puede pagar a otro que no sea la víctima. Y la acción directa en Francia ha sido reconocida por la Corte de Casación. Entonces es de esperar que si el artículo 788 consagra la acción directa en el seguro obligatorio, sea consagrado por el Tribunal Supremo. Con mucha solidez el señor profesor ha hablado de la función social que tendría la acción directa si fuera consagrada en Brasil. Pero yo quiero un poco salir al encuentro de que aquellos países, quiero dar dos ejemplos de un señor profesor que está presente de Italia y el de mi país, que no tienen consagrada la acción directa. En mi país no está consagrada la acción directa del damnificado contra el asegurador del responsable civil, pero en Italia tampoco. Y sin embargo la legislación italiana y la legislación argentina en el seguro contra la responsabilidad civil gozan de muy buena salud, y el instituto que prevalece en Italia se llama llamada en causa, si mal no recuerdo es el artículo 1917 del Código Civil, y en mi país el artículo 118 de la Ley de Seguros. Esa llamada en causa no es otra cosa que la chiamata en garantía de la que nos enseñaba Calamandrei en su tesis doctoral, y es lo que ha recogido la República Argentina, donde la convocatoria al proceso promovido por el damnificado contra el asegurador se hace a través de la citación en garantía, la chiamata en garantía. Yo creo, desde un punto de vista estrictamente axiológico, que lo mejor que podemos hacer por la comunidad jurídica que hoy nos honra con su presencia es distinguir lo ideal y lo posible. No tengo ninguna duda si la comunidad jurídica brasileña lucha con tanto fervor en favor de la acción directa. Quiero decirles hoy mi humilde opinión. Creo que eso es lo ideal. Pero tal como está redactado el artículo 787, no es posible. En cuanto a las defensas oponibles, desde un punto de vista estrictamente dogmática, la acción directa, cuando es consagrada por la ley, no admite la posibilidad de oponer al damnificado ningún tipo de defensa, y menos la culpa del asegurado, cuando dogmáticamente es aceptada, cuando es aceptada por una norma expresa de la ley. Y finalmente, desde un punto de vista axiológico, recordando palabras de un brillante maestro argentino, Rodolfo Fontana Rosa, creo que a veces nos ocurre a los juristas que nos sentimos entrañablemente dispuestos a debatir y a discutir el significado de las frases o de las palabras. Y yo creo que acá lo fundamental, desde un punto de vista valorativo, desde un punto de vista axiológico, es que el asegurador tenga en el proceso condición de parte procesal. Parte procesal. Lo ideal consiste en otorgar al damnificado alguna vía de acceso para que pueda percibir directamente del asegurador la indemnización a la que resulte condenada el asegurado y el asegurador en forma concurrente, no solidaria, in solidum. Y creo que eso sí es lo ideal. Pero a manera de conclusión, creo que no tiene ningún interés funcional debatir si la vía de acceso se llama acción directa, si la vía de acceso de la víctima se llame llamada en causa, si la vía de acceso de la víctima se llame chiamata en garantía, citación en garantía. Lo importante es que el asegurador
está en el proceso. Muchas gracias. Bem, agradecendo as críticas aí do professor, que se reportou muito bem ao direito estrangeiro e também ingressou no direito nacional, eu diria que a primeira ou a terceira as alegações, se eu disse terceiro prejudicado, foi um lapso, porque eu insisti que o terceiro interessado paga a dívida segundo o direito civil brasileiro, sempre que ele corre o risco de ser condenado por essa mesma dívida. Então, tanto na dicção do Código atual como na dicção do Código futuro, a viger, as disposições são as mesmas. E se ele pode pagar, me parece que, se colocado como responsável e obrigado a pagar, ele pode ser acionado. Aqui, no caso, não haveria obrigação. Mas, se admitir que ele realmente tem uma relação de obrigação para com a vítima, gerada pela garantia prestada pelo seguro ao segurado, ele poderia ingressar diretamente, estaria legitimado a fazê-lo. Ou seja, como diz um autor italiano já antigo, Luigi Monaciani, em caso de legitimidade, a legitimidade ativa e a passiva são correspondentes, né? De tal sorte que quem é legitimado passivo legitima ipso facto o legitimado ativo. Quanto à possibilidade e à eventualidade da dissertação a respeito dessa interpretação, eu não tenho a menor dúvida e até elenquei as possibilidades disso ocorrer, chamando a atenção para que esta dúvida de interpretação, essa exegese, vai ser resolvida pelo Judiciário brasileiro, que vai dizer realmente se existe uma ação direta, qual é o âmbito da ação direta, quais serão as exceções arguídas. Porque, no meu entender, na nossa Constituição, existe uma regra fundamental que assegura o direito de defesa. E limitar, aqui no seguro facultativo, onde for aceita a ação direta, limitar a defesa do devedor, aliás, a defesa do segurador em face do credor vítima, seria realmente violar um dos princípios fundamentais do processo civil brasileiro. Quanto à sua posição a respeito da necessidade de um litisconsórcio entre segurado e segurador, estou de pleno acordo. De lege ferenda, eu aconselharia quem fosse redigir a lei que o fizesse, como ocorre no parágrafo único do artigo 788. Sempre que se suscitar ali a exceptio inadimplente contractus, haverá de integrar a lide o segurado. Ou seja, integrar a lide no texto do direito processual brasileiro significa aplicar o artigo 47 do Código de Processo Civil, que exige o litisconsórcio necessário sob pena de extinção do processo. O que se pode sustentar realmente, que me parece talvez indo um pouco mais longe, é que tanto o artigo 787 como o artigo 788 pode se intercambiar, de tal forma que um se aplica ao outro naquilo que não infligir suas disposições. É uma interpretação construtiva que talvez não vingue, mas me parece que é perfeitamente sustentável dentro dos parâmetros normais da argumentação jurídica. ¿Hay tempo? Tem tempo, não? Eu creio que são rápidas, porque são, na verdade, interpretações, tá? De tudo que já foi falado. Pergunta, por exemplo, de Jackson Nicolotti. Ação de terceiro diretamente contra o segurador. Como se resolve o fato dos danos do terceiro serem superiores à importância segurada? O terceiro renunciaria ao remanescente da indenização?
E na mesma sentido de pergunta, nós teríamos outra. Como seria efetuada a indenização direta a terceiros pela seguradora em um sinistro envolvendo grande número de vítimas, em RC Produtos, por exemplo, e que extrapole a importância assegurada contratada? De Maria de Fátima, do IB. Bem, em relação a essa, me parece a solução que advém do sistema. Não? Ninguém é obrigado a pagar mais do que se obrigou. Não? Se eu me obriguei a pagar um seguro até 10 milhões de reais, atingindo este valor, o que sobejar será cobrado do segurado, como autor, se quando for reconhecido o autor do sinistro. É o que acontece com uma frequência enorme, como eu disse há pouco, aí numa execução hipotecária. A hipoteca dada por um terceiro, ela é executada até o valor que ela garante. O que sobejar passa a ser executado do devedor principal. Então, não há por que renunciar a qualquer direito. Vai cobrar aquilo que o seguro obrigou o segurador a pagar nas forças da apólice. Nada mais do que isso. Ok. Outra rápida também, é mais questão ainda com relação à ação direta e do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, em havendo essa possibilidade prescrita lá no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, como ficaria a questão da prescrição, que pelo novo Código Civil será de 3 anos, né? Enquanto que, embora aqui na pergunta diga contraria os 10 anos, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor seriam de 5 anos, né? A matéria. Aqui nós temos de verificar o âmbito de modificação que o novo Código Civil vai impor ao sistema jurídico nacional. No meu entendimento, o Código de Defesa do Consumidor constitui um microsistema alheio ao Código Civil, onde esse microsistema assim dispôs. Então, a prescrição que, fora do Código de Defesa do Consumidor, seria, por exemplo, 10 anos, no Código de Defesa do Consumidor, conforme está assentado na jurisprudência, será de 5 anos, prevalecendo a do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, esse conflito entre a lei nova e a lei já existente parece que não vai ocorrer, porque são áreas diferenciadas de incidência das respectivas normas de ambos esses códigos. Ok. Agradecemos con un aplauso al profesor Armelín y hacemos una pausa.